SpaceX pode valer 1,5 trilhão de dólares. Cara, isso é dinheiro pra caramba e você vai entender por que isso e como que ela vai usar essa grana toda que ela pode conquistar em breve. Então não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no Cortes do Space Orbit, porque sempre tem notícia importante sobre o mundo do espaço para você. Estamos saindo notícias aí nos bastidores dizendo que a SpaceX estaria pensando em fazer um famoso IPO, né? O IPO ali, entrar na bolsa de valores finalmente. Isso foi algo que a SpaceX sempre evitou e o próprio Elon sempre falou que isso não era um objetivo e que isso não seria feito. Mas, né, as coisas mudaram aparentemente, porque os rumores começaram a falar que em 2026 já estavam pensando, né, nesse IPO para levantar uma grana federal ali para novos investimentos. Significa que a SpaceX está sem dinheiro? Não, de forma nenhuma. E também que ela tem caixa negativo? Também não. A SpaceX tem muita grana e também está lucrando com seus lançamentos e também com a parte da Starlink. Porém, qual que é a pegada? Titio Elon Musk começou a falar pra caramba nas últimas semanas sobre inteligência artificial no espaço. E para isso, eles precisam de grana. E quanto que isso eles conseguiriam com esse IPO aí da SpaceX? Provavelmente na Nasdaq, né? Seria 30 bilhões de dólares é o que eles provavelmente levantarão. Eu acredito até que, mas se isso acontecer, e a SpaceX ia chegar a esse 1,5 trilhão de valor de mercado. Isso colocaria ela entre os top 10 empresas do mundo, empatando com a Tesla, do próprio Elon Musk, que vale aí na faixa aí do 1,5 trilhão de dólares. Olha só que coisa curiosa. Então, como que seria isso? Com essa grana, eles iam investir em criar data centers no espaço, tá? Uma constelação de data centers para processar inteligência artificial. Visto que a Tesla tem necessidade de inteligência artificial, tanto pelos Teslas em si, quanto pelos Optimus, né, que eles estão produzindo, aquele robozinho ali que vai roubar o seu emprego, e o meu também, e também ali pela parte do próprio xAI, ou o X, ou Twitter, como você quiser chamar, que eles têm o Grok e por aí vai, então eles usam muito inteligência artificial para isso. A SpaceX também usa, tá, mas acho que a carga não é tão grande quanto dessas outras empresas, tá? Então, como eles fariam isso? Eles pegariam alguma GPU, né, uma placa de vídeo ali, seja lá uma da arquitetura mais recente, a Blackwell, ou uma mais antiga, a gente não sabe exatamente esses detalhes, e criaria um satélite em volta disso e lançaria para o espaço. Provavelmente com o Starship ou com o Falcon 9, que quer que seja, não interessa na prática, para valer isso só vai mudar basicamente quanto tempo eles vão demorar para aplicar isso no espaço. E como eu falei, o Elon tem falado muito sobre essa história de AI no espaço, porque tem uma série de vantagens e também tem as suas desvantagens, e vamos listá-las aqui. A principal vantagem é que você tem energia solar mais abundante, ou seja, 30% a mais de radiância do que na Terra. Você tem dispersão na Terra, tem noção, uma série de coisas ali que podem acontecer, então você tem um rendimento muito maior para conseguir energia, você não depende de fontes de energia do próprio planeta aqui para fazer isso, depende só do Sol, e você vai estar fora da atmosfera em tese, e com isso a energia captada é uma boa quantidade. A outra parte, que acho que a principal, é o resfriamento. Tá bom? Então, quando você tem um data center, você precisa ter sistemas de resfriamento, seja ar ou líquido. Então, hoje se usa líquido, né, tudo mais, principalmente que nem o do Twitter ali, ou do xAI, eles utilizam água, e isso tudo gasta muita energia, porque você vai ter que passar água por todo o sistema, depois passar um trocador de calor e por aí vai, e isso gasta muita grana para fazer isso. E no espaço você bota um radiador ali, óbvio, dimensionado para aquilo que você precisa, e você joga esse infravermelho no espaço, e ele vai embora, para todo sempre. E você não precisa se preocupar mais com isso. Então, lembrando que radiadores já são coisas que são usadas no espaço há muito tempo, desde que o espaço é espaço, vamos dizer assim. Então, na Estação Espacial Internacional, por exemplo, eles têm radiadores ali para equilibrar a temperatura do lado mais quente para o lado mais frio. Então, isso já é uma tecnologia muito bem utilizada, só a questão é que eles teriam que adaptar para essa necessidade de AI que realmente gera muito calor, tá? E outra vantagem que pode acontecer também é a questão da latência. Então, quando você tem servidores processando inteligência artificial na Terra, você tem que mandar isso por fibra, e a fibra tem uma latência mais limitada, porque a velocidade da luz é menor naquele meio do que no vácuo, tá? A velocidade da luz vai ser sempre menor num meio do que ela é no vácuo, para deixar bem claro assim. Então, ali você consegue, no espaço, fazer essa transmissão de dados de uma maneira mais efetiva. Ou seja, você pode simplesmente ter um satélite que comunica com outros satélites ou com a constelação da Starlink, olha só, e você facilita muito a sua vida e consegue mandar esses dados com mais velocidade, consequentemente facilitar a vida de quem precisa utilizá-los, tá bom? Seja governo, seja militares, seja você mesmo fazer o seu meme de gatinho lá no chat GPT. Tá? Agora, não tem só coisa boa nisso, tá bom? O custo de implementação disso é muito alto, tá? Você vai ter que pegar um sistema que já existe, uma GPU, que já fizeram recentemente aí um teste com a StarCloud, né? Que é uma empresa, a gente até fez corte aqui, dá para você assistir, que é bem interessante, eles falam sobre essa parte de processamento de IA no espaço, mas fazer isso em volume é bem complicado.
Tá? É um custo muito alto, principalmente porque você vai ter que lançar isso, o satélite em si é caro, porque tem a GPU também, e tem toda a estrutura ali para manter aquilo funcionando, painel solar e tudo mais. Outra coisa que é muito complicada é o desenvolvimento de hardware, ou seja, você vai ter que desenvolver todo esse sistema para poder fazer isso funcionar. Então, por exemplo, você pega ali uma GPU, por exemplo, a H100 da NVIDIA, ela tem 700 watts de TDP, que é o quanto ela consome. Só ela consome 700 watts. Mas tem outros sistemas e por aí vai. E você não pode dimensionar o painel solar para rodar 700 watts. Você tem que fazer mais que isso, porque tem outros sistemas, tem perda e por aí vai. Tem parte que vai para a bateria tem perda e por aí vai. Tem toda essa questão. Então, você vai ter que gerar um hardware muito parrudo para aguentar isso. Tá? Para conseguir aguentar, ficar processando isso 24 horas por dia. E tem outra parte ruim que não dá para fazer manutenção nisso. A partir do momento que você lançou e deu ruim, é lixo. Então você tem uma chance de ter perdas muito grandes, seja por uma tempestade solar, ou seja até porque quebrou. Às vezes as coisas quebram. Infelizmente as coisas quebram. Vários satélites da Starlink, por exemplo, foram descomissionados, foram jogados na atmosfera para queimar e virar pó. Tá bom? E não vira nem lixo espacial, vira pó. Então, esse é um outro problema também. Quando você tem a obsolescência, ou seja, aquelas coisas começaram a ficar mais antigas, você não consegue pegar aquilo e vender para alguém. Você vai ter que jogar fora. Vai ter que queimar aqui na atmosfera. Então você não consegue pegar um lote de GPUs mais antigas e vender para uma outra empresa e recuperar uma parte desse investimento. Porque quando você tem um produto que tem um valor de mercado ainda interessante, você revende, compra mais novos, ajuda a bater o seu custo de investimento do próximo. Então você não tem isso no espaço. Tá? O satélite você lançou, meu filho, é isso aí. Se não der certo, abraço, é assim que funciona. Tá? E aí, você tem uma série de outras complicações que você precisa de painéis muito grandes para rodar sistemas muito grandes de inteligência artificial. Então vamos supor que você quer pegar uma GPU ali a H100 da NVIDIA, você não vai mandar uma H1, você vai ter que mandar uma pancada de H1 para conseguir rodar isso. Tá? Porque senão não compensa, senão você vai ter que lançar tipo 200 mil satélites para a órbita, isso é inviável. Tá? Você tem que lançar uma constelação que é muito menor do que precisaria de GPUs dentro de um data center. Então vamos supor que faça-se uma constelação de 10 mil satélites, né, para atender essa demanda ali que é maior, é igual ou maior do que for hoje em dia. Ou seja, isso tudo você vai demandar de painéis solares maiores, que vão demandar de sistemas mais robustos e por aí vai. E consequentemente esse custo vai aumentar também, porque os satélites vão ficar mais pesados. Então a parte interessante é, se eles pegarem o que eles já fazem hoje com a Starlink, porque a SpaceX faz 70 satélites por semana com a Starlink. 70 satélites, é muita coisa, tá? Transferirem essa base dos satélites da Starlink, modificar ela para poder rodar uma parada com AI ali e tal, né? Um hack de AI que consiga gerar uma boa quantidade de processamento e fazer isso de uma forma barata do ponto de vista de mercado, pode ser que a SpaceX tenha uma chance interessante, porque ela tem o combo perfeito. Ela tem o veículo de lançar, né? Tem o Falcon 9, tem o Starship, tá? Que são bons veículos com capacidade de carga e com preço barato em relação a todo o resto do mundo. Ela tem a tecnologia de fazer muitos satélites, ela tem a tecnologia de fazer satélites de telecomunicação, que é difícil. Ou seja, os Starlinks já tem mais de 9 mil em órbita, então eles conseguem fazer isso em volume também e em qualidade, melhorando sempre esse negócio. E eles têm aquele sistema já de Starlink via laser, que eles podem simplesmente acoplar o sistema de laser em qualquer outro satélite. Então, ao mesmo tempo que ele está transmitindo essas informações para outros satélites da Starlink, ou o mais perto que tiver, eles podem também fazer o backbone da Starlink, ou seja, transmitir dados para dentro da própria rede. Então, a SpaceX tem uma oportunidade muito grande de atuar num nicho que ninguém consegue atuar como ela atuaria, que é atacar toda essa parte de telecomunicações, lançamento de satélite, construção de satélite. Então, por isso que deve ter aberto a cabeça do Elon e falar, putz, cara, a gente tá nisso sozinho. Ah, mas tem a Amazon com a Amazon Leo lá, o Kuiper e tal, mas ainda é muito embrionário perto do que tá a maturidade da Starlink. Pode ser que no futuro seja algo maneiro também, a Kuiper ou outras. Sim, eu acredito que sim, mas a SpaceX tem uma janela de oportunidade que pode transformar a empresa talvez na mais valiosa do mundo, tá? Porque eles podem lançar satélites de pancada, eles podem lançar, mudar esses satélites ao longo do tempo e eles têm condição de atender tanto para eles próprios, né, para as próprias empresas da SpaceX, quanto vender esse processamento para outros, né, espaço de processamento. Então é uma chance gigantesca. Tá? Só que eu acredito que o que eles vão ter que fazer, diferente da Star Cloud, ao invés de fazer um painelzão gigante de 4x4 km, ali 16 km quadrados de painel, eles vão ter que fazer satélites menores, relativamente menores, né, para atender uma demanda certa ali de AI que eles vão ter que calcular e também falar quantos satélites mais ou menos eles vão querer lançar para isso. Como eu falei, não dá para lançar 100 mil satélites, isso que é um absurdo, mas alguma coisa indo do tamanho da Starlink talvez fosse realmente interessante, porque o custo a longo prazo tende a ser muito menor, porque você não tem que gastar com resfriamento, você não tem que gastar com energia, porque a energia do sol tá lá, entendeu? A energia do sol tá lá, velho, é só você aproveitar, tá bom? Tudo que a gente vive é energia do sol, tá, gente? Basta ter
energia nuclear, é toda essa energia do sol, e geotérmica, né? Então, tá lá a energia, é só você aproveitar. Então, não ter custo de energia, não ter custo de resfriamento é uma forma muito boa de fazer esse mercado andar. Agora, se a SpaceX tem capacidade de fazer essa alavancagem tão grande para fazer esse projeto, aí o mercado vai dizer, mas eu acredito que capacidade técnica para lançar satélites desse tipo em volume, em quantidade e em pouco tempo, a SpaceX é a única que consegue. Ela tem a chance de ser a empresa mais tecnológica da história da humanidade, tá? Isso aqui não é pouca coisa. Então, você tem empresas assim, impressionantes como a Apple, o Google, a Oracle, outras ali que estão na disputa, mas a SpaceX ela tem uma janela, ela atua num espectro tão grande de coisas difíceis que ela consegue, se ela fizer isso, ela vai dar um passo ainda mais agressivo em direção a um futuro muito mais tecnológico. E isso vai transformar o Elon, talvez, no primeiro trilionário da história, tá bom? Como ele tem 42% da SpaceX, estima-se que 42%, isso não é pouca coisa, 42% da SpaceX, esse IPO poderia deixar ele com cerca de 900 bilhões de dólares em fortuna, tá? E ele ficaria perto ali de 1 trilhão, o que não duvidaria que acontecesse em pouco tempo. Ah, mas essa concentração de riqueza, cara, essa discussão para outros canais. A gente tá falando aqui só do ponto de vista dos projetos do Elon Musk, não da pessoa Elon Musk. Agora, não muda que o CNPJ dele funciona muito bem. Você entrar no setor de carros, que é muito automotivo, que é extremamente difícil no mundo inteiro, eles conseguiram com a Tesla. Entrar em rede social com a xAI e entrar em inteligência artificial. O que a SpaceX, a xAI gasta para fazer treinamento de modelo é muito menos do que o ChatGPT lá da OpenAI gasta e outras empresas. E também ali na parte de foguetes e espaçonaves, que esse é um dos mais difíceis de todos, e eles dominam isso como ninguém. Tá? Então, a gente vai ouvir muito falar sobre data centers de IA no espaço nos próximos anos. Isso se a bolha da IA não estourar, porque existe essas chances sim, na minha opinião. Tá? Tem muita gente aí botando dinheiro nisso e nem sabe por que tá pondo dinheiro, mas o modelo da SpaceX pode ser muito interessante, tá bom? Porque o custo de entrada é alto, mas a manutenção ao longo do tempo é baixa. Afinal, eles não têm custo de manutenção, né? Só manutenção de órbita e algumas coisas de software, de hardware não tem o que fazer, aí é abraço, tá? Mas de qualquer maneira, é algo que pode ser sim revolucionário e vale a pena a gente acompanhar. Agora, a pergunta que eu te faço, caro fogueteiro ou fogueteira, você compraria ações da SpaceX? Você teria o Elon Musk como seu sócio ali nesse mundo de inteligência artificial? Deixa nos comentários aí que eu quero saber a sua opinião, tá certo? Mas como nós não somos bilionários, muito menos trilionários, nós temos que vender para pagar as contas. Então temos a loja do fogueteiro com vários produtos relacionados à SpaceX, Starship Lunar e também o nosso Falcon 9, tá certo? Esse bichão aqui, ó, que já fez mais de 500 voos, e também dá para você comprar o Super Heavy com o Starship, fica com 1,20 m de altura, vai ficar sensacional aí na sua casa. Lembrando, também tem camiseta do Starship, camiseta da Apollo, ônibus espacial e muito mais. Acesse spaceorbit.com.br, faça a farra nesse fim de ano, que ainda você vai ganhar brindes de Natal para botar na sua árvore, tá bom? De fogueteiro, tá bom? Esses e outros brindes ali para você fazer a diversão da molecada e a diversão da molecada adulta também, tá bom? O último recado é que eu estou participando de uma campanha para ir para o espaço a bordo de um foguete New Shepard da Blue Origin, tá certo? Então eu preciso da sua ajuda, fogueteiro. Para entrar na plataforma da Serva, tem o link na descrição aqui. Estamos em primeiro lugar no Brasil, em sétimo lugar no mundo, e com a sua ajuda nós teremos mais e mais amigos que vão poder nos auxiliar nas próximas fases. Você vai entrar lá, criar o seu perfil, botar a sua foto bonitinho, e aí você vai poder ganhar os seus emblemas e também coletar as suas Space Dusts, que é a moedinha do jogo. Quanto mais você tiver emblemas e moedinhas, mais você vai poder ajudar a gente. E óbvio que para não dificultar a sua vida, para você não ter tanta dificuldade, a gente criou um tutorial ali tanto para acessar o aplicativo quanto para ganhar os seus emblemas. Então vai ter tudo aqui na descrição para você. Tem dúvida? Pergunta aqui pra gente, pergunta nos nossos grupos do WhatsApp ou nas nossas redes sociais. A gente quer a sua ajuda, porque já somos mais de 4.000 pessoas apoiando o Space Orbit nessa brincadeira e queremos ir ainda mais longe e também acima da linha de Kármán, acima dos 100 km de altitude. Assim eu vou me tornar um astronauta, pelo menos, igual o Alan Shepard foi. Quem sabe no futuro a gente não faça mais coisa. Apoie o Space Orbit, deixa o seu like, se inscreva no canal e bora lá, porque o mundo vai ser recheado de gatinhos espaciais e AI pra tudo que é lado. Beijo no seu coração, até mais. Tchau.